Olá, para você que acompanha esse podcast, eu sou Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast. Hoje a gente faz um resumo de tudo o que aconteceu na sua semana. Sua semana foi boa, o Zé Alberto tem notícia boa. Sua semana foi ruim, a Camila mete o pé mesmo e fala que não foi legal. E essa semana, quem quer começar? Foi boa ou foi ruim? Acho que essa Cri, semana foi cri, boa, né? cri, cri, cri. Senti que foi um grilo aí. Cri, cri, cri. Ninguém quis falar nada. Foi boa, Zé? Acho que foi boa. Foi boa. Tem os seus percalços também, mas no geral É. acho que foi boa. Pro DF Águas Claras, confesso que foi muito boa. A gente Pois entrevistou é. nada mais, nada menos que o ministro da Infraestrutura do Brasil, um cara assim. Olha, eu vou parar de chamar ele de cara, porque eu chamei ele de cara um monte de vezes na entrevista, hein, pessoal? Então, o ministro da Infraestrutura, senhor Tarcísio Freitas, que pessoa de ouro, impressionante, muito legal. Fica aqui o nosso agradecimento ao ministro que atendeu a gente num feriado de 1º de maio. Foi isso, Camila? É isso mesmo, foi muito bacana ter essa oportunidade de falar diretamente com o ministro, falar um pouco das pautas ali da pasta dele, que é uma pasta tão importante e que tanto vem sendo feito pelo nosso país, né? O ministro é muito Exatamente. técnico e em meio à pandemia ele já tá tocando aí 12 obras e, se eu não me engano, são mais 50 para entregar, né, até o final do ano. Então a gente sabe que o nome é E ele Tarcísio, fala. o sobrenome é É, Eficiência. exato. E ele fala com a tranquilidade, né, Camila? Com É, tudo isso que tá rolando, ele como se é, tivesse assim, tudo muito bacana. exatamente. Pessoal, para abrir a nossa semana, ou para abrir aqui os assuntos que a gente tem na semana, a gente trouxe uma convidada também, que é uma convidada especialíssima, assim, que eu tenho um carinho imenso, que é a Lu, eu chamo de Lu. Lu, eu sou muito assim, sem formalidade para tratar as pessoas. É a Luciana, da Drogaria Jequitibá, a Lu. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Kleber, pode chamar de Lu, sim, não tem problema nenhum. Até prefiro, parece que Luciana você vai me Poxa, dar uma bronca. não, de forma alguma. Beleza, Lu, tudo. Obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente para trocar Eu essa que ideia, tá agradeço. bom? Agradeço Valeu. demais a oportunidade e o carinho é recíproco. Valeu, obrigado demais. Pessoal, então vou jogar aqui uma carta na mesa que foi o STF passando por cima do presidente. Pronto. Aconteceu isso? Foi isso que eu falei? Parece que sim, viu? Porque, infelizmente, parece que sim. Outro dia a gente estava falando de crise institucional, se já está, se não está. Parece Isso, que exatamente. A gente estava falando estamos um exatamente sobre pouco, né? isso. Então, parece que nós estamos um pouco. Nada que seja tão absurda a crise em si, a gente já estava meio que vendo que ia acontecer, mas realmente assusta um pouco que o STF tenha tomado protagonismo mais uma vez em ações que a gente esperava do legislativo ou do executivo. Então, isso, mesmo dentro do Supremo, existe notícia, claro, a gente não consegue confirmar isso, mas notícia de bastidor que, mesmo lá dentro, essa decisão gerou um certo desconforto, porque não é Ah, o tipo, não é tão comum acontecer, né? O Supremo tem. pessoal, Pode falar. desculpa, Zé, não, só para colocar quem está ouvindo dentro aqui do jogo, a notícia é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, né, ele suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem, né, para o comando da Polícia Federal. Foi certo? É isso mesmo, pessoal? É isso? Exatamente, Tá, exatamente. então, ó, ao deferir a liminar em mandado de segurança, o ministro considerou viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato e de inobservância dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Camila, você achou que isso foi como é que fala assim, um ato institucional? Então, você quer saber se eu acho que foi Certo ou errado? inconstitucional? Eu acho que É. foi errado, né? Assim, eu não tenho um vasto conhecimento jurídico, nem é minha área de atuação, mas o que eu consigo perceber nisso tudo, né? Que o STF, a mesma isenção que ele impõe a terceiros, não vale para eles próprios, porque eles são indicados ao cargo, né? É um cargo de confiança também, é um cargo de indicação. Então, nós temos lá dentro o ministro Marco Aurélio, que é primo do Collor, nós temos Opa. o Dias Toffoli, que foi advogado do PT.
assessor do Dirceu. Então, assim, muitos ali. O próprio Alexandre de Moraes é muito próximo do Temer, todo mundo sabe disso, né? Próximo do PSDB, né? Filiado ao partido e tudo. Então, assim, tem algumas questões que ficam muito mal vistas perante a sociedade, né? E mal visto também, muita gente comparou com a situação do Lula na época, né? Quando a Dilma, quando teve aquele escândalo do Bessias, que vazou a gravação telefônica, né? Que ela falou, o Bessias está levando um papel aí, você assina em caso de necessidade, que era o termo de posse do Lula, porque o Lula já vinha sendo investigado pela Polícia Federal, né? E se eu não me engano, já naquela época tinha um mandado de prisão preventivo já para ele. Então, a posse seria, na verdade, para salvá-lo ali né, para dar a ele o foro privilegiado, né? Então, são situações completamente diferentes. O Ramagem, ele não tem nenhuma investigação em cima dele, com o nome dele. Ele já foi indicado para a ABIN e tomou posse, né? E parece que para tomar posse na ABIN tem até a sabatina do Senado. Sim, então, seria algo mais ainda, como que eu posso dizer, elaborado do que a nomeação para a PF, mais criterioso, exatamente. Mais criterioso. E então, assim, completamente incoerente do meu ponto de vista de leiga que sou, tá? O Zé talvez fale com mais propriedade sobre isso. Pois é, eu ia passar exatamente para o Zé Alberto, se ele, né, diante aí da Constituição, dos termos das leis, o que você pode falar para a gente? Desse mesmo sentido da Camila, ela falou bem o que eu penso realmente e o que está, de fato, na lei. A Constituição é o artigo 84, que fala de compete privativamente ao presidente da República, e aí tem uma série de ações, né, que são do presidente, e dentre elas a nomeação de cargo, inclusive, claro, de ministros de Estado, e inclusive que é um cargo acima desse cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Mas o que eu acho bastante importante é reforçar essa diferença que a Camila fez entre o caso do Lula, que foi usado como paradigma para esse caso por algumas pessoas, mas era bem diferente, porque o argumento é o mesmo, é para beneficiar alguém, é uma nomeação feita em benefício de alguém. Bom, no caso do Lula era muito objetivo, isso era muito concreto e muito visível, que era, igual como a Camila falou, para mudar o foro do ex-presidente e, com isso, atrasar, via burocrática, atrasar o processo, né? Fazer recomeçar em alguns aspectos, e tudo isso para tentar impedir que ele fosse eventualmente preso. No caso agora que nós temos com o presidente Bolsonaro, é muito subjetivo e está baseado exclusivamente no que disse o ex-ministro Sérgio Moro. O grande trunfo aí dessa decisão é o que disse o ex-ministro Sérgio Moro. E mesmo essa fala dele ainda está sob investigação do Supremo, vai estar sob investigação no Congresso, que eles vão iniciar CPIs a respeito disso. Então, ainda que seja um bom argumento, é muito subjetivo e ainda está sob apuração. Então, realmente foi um pouco... Foi por isso que assustou muita gente, porque foi talvez um pouco precipitado. E eu queria dizer que não foi só essa medida com relação ao Ramagem. Hoje eu vi mais duas notícias também, uma com relação... parece que é um número de pessoas que estavam aqui da embaixada venezuelana. Exatamente. Eles, né? E teve mais uma outra nomeação para uma outra, não sei se foi FUNASA, uma outra nomeação que o STF também interviu. Então, assim, a sensação que fica para a população é que o STF está tentando governar o país em estado de exceção, né? É muito complicado isso. É o pior tipo de ditadura, é a ditadura judiciária, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Exatamente. Então, muito perigoso, sabe? É cercado, exato, por uma imagem de respeito tão grande que, normalmente, ele é o que resguarda os excessos dos outros poderes. Agora, quando, eventualmente, o judiciário começa a cometer excessos, isso fica ainda mais grave e mais difícil uma solução. Porque precisa de muita vontade política para que o Legislativo e o Executivo concordem em enfrentar, vamos dizer, alguma coisa do Judiciário. Certo. Lu, você quer colocar o dedo nessa conversa, nessa prosa? Eu vou fazer que nem os programas que eu assistia na infância. Eu repasso. Responde, eu pago.
Essa realmente, É complicado, cara, é um vespeiro. Kleber, assim, eu tenho formação jurídica, né? Uma crítica que eu vou fazer, antes mesmo da configuração atual do STF, que era uma crítica que eu fazia ainda nos tempos de estudante, que os professores reiteravam, existe um problema muito grave na forma como se dá ascensão aos ministros do STF, né? É uma casa que ela é exatamente. considerada muito mais política do que jurídica. Se os juízes fossem escolhidos, como exemplo, por exemplo, do STJ e outras casas recursais, acredito que a gente teria uma desejada isenção. Assim, não existe parcialidade de juiz. Isso é impossível, porque o juiz é uma pessoa como qualquer outra, não é uma máquina. Então, todo juiz tem ali, fazendo parte da sua personalidade, tudo que ele viveu, e ele vai levar isso, é impossível separar psicologicamente falando, ele vai levar isso para sua decisão, por mais que ele tenha que ser imparcial. Agora, quando você tem uma casa em que a escolha não é técnica, que a escolha é mais política, então fragiliza, né, todo o resultado que se espera daquela casa. Então, assim, a maior crítica que eu faço ao STF, como instituição, é a forma como se dá a nomeação dos ministros. Porque a gente Ô Zé, sempre vai estar refém da configuração política atual, entendeu? sim, sim. Ô Zé, você pode falar um pouquinho pra gente isso rapidinho? Como é que o ministro chega lá? O ministro, no caso do STF, é por indicação do presidente da República e aprovação do nome pelo Senado Federal. O Senado Certo. precisa, essas são as exigências. Tem exigência também de que tenha, na parte do direito, ilibada reputação, né, que tem uma boa reputação, e notório saber jurídico. A ilibada reputação é um pouco mais objetiva, o notório saber jurídico é um pouco mais subjetivo, não é mesmo? Uhum. Claro que, por exemplo, eu, recém-formado na faculdade, definitivamente não atendo ao requisito de notório saber jurídico. Não sei não, Mas, Zé. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu sou um cara que eu tenho muita admiração e muito vou obrigado. Eu contrapor o seu argumento, viu? valorizo muito e agradeço muito. Mas o senhor é suspeito nesse ponto. Ah, Mas, mas é um pouco subjetivo. Então, e a função, apesar de ser indicada, a função do Senado é justamente tentar dar um pouco de impessoalidade e revestir um pouco de institucionalidade na nomeação. O Senado, em certo. teoria, tem que fazer uma avaliação bem séria a respeito. E aí é que está, para mim, o principal problema da questão de como se chega hoje ao STF, mais um pouco do que o fato de ser escolha do Licença. presidente, Ah, tá. nomeação, só para mais do que ser nomeação do presidente, é que o Senado não tem feito, eu pelo menos nunca vi, e não tem notícia recente disso, de que o Senado tenha feito um trabalho sério na Uhum. avaliação. Não que os ministros que tenham sido nomeados sejam, por isso, incapacitados ou nada que desabone eles por isso. São pessoas que provavelmente atendem, sim, os requisitos. Uhum. Mas falta muito, até para dar legitimidade para quem tem condição, falta muito que o Senado atue seriamente nesse tempo. É como acontece, para finalizar nesse tópico, nos Estados Unidos. Ninguém duvida da seriedade dos ministros de lá, porque o Senado faz um trabalho muito sério, muito importante, independente de partido que indica. Embora lá, aí tenha também talvez um problema, não sei, seja bastante claro dividir, esse é um ministro mais republicano, esse é um ministro mais dos partidos democratas. Uhum. Mas desculpa ter estendido. Não, entendeu? Não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo dos ministros. É um mandato? Quanto que é o tempo que eles ficam? Quando é que vão ter novas escolhas? Então, os ministros eles ficam até que peçam para sair por algum motivo, Você está brincando. ou até, no Brasil, até o limite do serviço público, que é de 75 anos. Até isso foi recentemente reformado. Era 70 anos o limite, e no Brasil passou para 75 anos, em todo o serviço público, inclusive Que
Que é isso. Inclusive os ministros do STF, então até 75 anos de idade. Nesse mandato do presidente, nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, vai sair, em função dessa aposentadoria compulsória aos 75 anos, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. O ministro Celso de Mello ainda esse ano e o ministro Marco Aurélio no ano que vem. Certo. Então, ô Camila, o que o Zé Alberto disse pra gente, eu vou resumir pra você, foi senta e chora. Com certeza. Eu queria perguntar para quem é da área de direito aí, para a Lu e para o Zé, se eles pensam, né, se a situação de ter um sistema eletivo, por exemplo, se eles não ficassem tanto tempo no cargo, né, se isso fosse feito, tivesse uma certa rotatividade a cada 6 anos, enfim, eu não sei qual seria o período ideal, né? Mas se isso é viável ou se isso atrapalharia o andamento de processos, se isso teria um custo, né? Não sei, para o judiciário muito alto. O que vocês acham? Quem quer ir primeiro aí? Quer ir, Lu? Eu estou pensando aqui, é complicado porque assim, eu já estagiei em tribunal. Cada vez que você tem uma alteração, só de você ter um revezamento na presidência do tribunal, você já tem toda uma reestruturação que pode ser muito benéfica. A dança das cadeiras. Que pode ser muito benéfica, mas pode ser simplesmente uma coisa de ego, de não, agora eu quero impor a minha gestão e fazer do meu jeito. E eu acho que teria que ter um amadurecimento do sistema como um todo. Eu acho que não só num tribunal, acho que o CNJ se esforça muito para poder fazer métricas que ajudem o judiciário como um todo, né? Mas o problema da nossa área é que é uma área que o ego atrapalha muito as pessoas. Muito. Então, os nossos colegas são complicados. Em tese, uma coisa funcionaria, na prática, talvez fosse deturpada. Então, acho que merece mais um estudo comparativo com outros países, o que se aplicou lá e funcionou, e trazer essas métricas para cá e testar, né? Infelizmente, Sim, tem que testar para saber se funcionaria ou não. É uma opção, não é descartável, não. Agora, tem toda uma mudança legislativa que é uma briga quase impossível de se fazer, né? A coisa está muito amarrada do jeito que ela é hoje. Então, não sei. Toda mudança no judiciário, assim, eu sou uma entusiasta, né? Quando surgiu, por exemplo, o processo judicial eletrônico, achei uma evolução incrível que estava demorando para acontecer, mas eu sempre observei que os meus colegas têm muita resistência. E aí eles têm resistências de todos os tipos, não só os advogados, como o pessoal que trabalha no tribunal, juízes e tudo mais. Se você traz alguma coisa que traz muita celeridade, por um lado pode ser muito bacana para o advogado, por outro ele não gosta. Por exemplo, tem colega que brigou comigo falando assim, não, mas se o processo for muito rápido, eu não ganho meus honorários ao longo do tempo. Então, existem umas travas, assim, na forma de conduzir, porque eu sempre fui uma entusiasta do não vamos judicializar, vamos promover cada vez mais a conciliação para que não sobrecarregue o judiciário, para que o judiciário possa resolver as suas demandas da melhor maneira possível, sem precisar ficar com esse volume tão grande, né? Sempre pensando de uma forma muito sistêmica. Mas na base as pessoas já não têm interesse em fazer uma coisa para diminuir o número de processos. Então, quando chega no topo, que é o caso desses tribunais, você tem decisões que muitas vezes elas são tomadas a toque de caixa ou muito genéricas, impostas a maioria dos casos, não refletem sobre o caso a caso ali, é uma coisa mais emergencial para dar conta da demanda, e aí a coisa se deturpa. Eu acho que o direito vai passar por uma mudança muito grande e as pessoas vão acabar entendendo com o tempo que o ideal é não judicializar as coisas, é resolver, o advogado trabalhar como um conciliador para resolver, para que se chegue nesse nível de turmas recursais só nos casos extremamente necessários. Aí sim seria o mundo ideal. A gente não precisaria nem estar debatendo muita coisa, porque seriam tão poucas as demandas que elas se resolveriam por si só, talvez até com o modelo que a gente tem hoje. Legal. Mas é tanta coisa acontecendo que... E no caso do STF, é porque são demandas muito estratégicas, politicamente falando, né?
quem tem uma demanda ali que não chama muita atenção, acaba morrendo na fila de processo no anonimato, né? Porque essas demandas passam por cima com toda a força, né? É por aí, Zé. Nada a acrescentar, exatamente o que eu penso. É isso mesmo que a Luciana falou. Eu acho que uma mudança precisaria ser analisada com muito cuidado para ver o que outros países, né, com sistemas semelhantes têm feito e têm experiências de sucesso ou de fracasso nesse sentido. Acho que tem esse risco que a própria Camila levantou de complicar muito o andamento de processos, especialmente, como a Luciana falou, um país que tem muito processo, de processos que demoram muito. Então, mas também sou um entusiasta da não judicialização, ainda mais trabalhando em consultoria. Então, legal. Mais até do que contencioso. Então, nada a acrescentar mesmo ao que ela falou. Tá certo. Olha só, eu queria entrar no assunto que a Lu trouxe para mim durante essa semana, foi o assunto dos testes rápidos do Covid, né, Lu? A gente falou um pouquinho sobre isso durante essa semana. A gente tem visto, até o ministro falou que está tendo, ele até comentou que está tendo uma operação de guerra, né, em questão de trazer os insumos hospitalares, e entre eles tem também a questão dos testes rápidos que estão vindo, me parece, se não me falha a memória e a informação que eu tenho, que vem da China direto para cá, não é isso? Muitos dos insumos hospitalares vêm da China. É uma ironia, né? Pois é. E o teste do Covid não vem de lá? Pois é, né? É uma coincidência, gente. Por um lado isso é só uma coincidência. Mas assim, não tem. A gente brinca com isso, mas assim, não tem nenhum. A probabilidade de vir alguma contaminação, alguma coisa assim, é zero. Até porque lá está muito mais controlado do que aqui, né? A onda agora veio para cá. Então, assim, é muito. Mas eu acho que o pior não é nem a origem do teste, não. É o quanto esse teste rápido de farmácia ele é passível de falhas, né? Então, assim, a gente... Pode falar, Kleber. Não, há 4 dias atrás a Anvisa aprovou os testes rápidos do Covid-19 para farmácias, não é isso? Isso, temporariamente, né? As farmácias vão poder aplicar esses testes seguindo as mesmas exigências feitas aos laboratórios. Não é uma obrigação, né, Lu? Não é obrigatório, não. As farmácias que optarem, elas vão ter que seguir o protocolo da Anvisa, disponibilizar um profissional treinado. Na prática, acredito que quase todos os farmacêuticos se prepararam, porque o Ministério da Saúde chamou, né, todos os profissionais de saúde a fazerem testes online sobre o coronavírus e fizeram um cursinho rápido. Pelo menos a nossa farmacêutica está atualizadíssima, né? Ela fez todos esses... Só que a questão toda a própria Anvisa, isso foi nota da própria Anvisa, ela falou que há uma probabilidade de falso negativo muito alta nesses testes. Isso nos chamou a atenção quando a gente estava fazendo as cotações, porque qual é a colaboração prática que uma drogaria em Águas Claras, vou citar Brasília, porque eu acho que a gente é privilegiado, né? Aqui a gente tem a possibilidade de fazer testes rápidos pelo governo. Lu, vou te cortar um pouquinho exatamente sobre isso. A gente tem a mãe do Zé Alberto, que é médica, e ela falou da dificuldade que é de fazer esses testes, né, Zé? Tanto a doutora Fabrício como a doutora Maeve também falou da dificuldade que está sendo, e ficaram até assim, poxa, em Brasília está tendo os testes, e a gente realmente, Lu, igual você falou, estamos sendo privilegiados por esses testes, né? Sim, eu tenho um primo no Rio de Janeiro que ele vai vencer o coronavírus, graças a Deus, sem nem ter que fazer o teste, porque não tem disponível, não tem como ele fazer. Ele está com sintomas todos, já passou pela fase mais crítica, mas não tem como ele fazer o teste. Então ele só tem que ficar em casa e seguir o protocolo em casa. Não tem o que fazer. Olha só. Por aqui também está assim, o teste é feito apenas naqueles casos em que se julga ter uma grande chance de sair positivo. O Zé está no sul de Minas. Né? Exatamente. Varginha, né, Zé? Exatamente. Eu queria saber da Lu, desculpa, te cortei, Zé. Não, exatamente, era só isso.
Ah, então tá. Eu queria saber da Lu se é diferente esse teste que viriam para as farmácias do teste que é feito pelo SUS, igual eles estão fazendo aqui em Brasília, a testagem que eles fizeram em massa, ou se é o mesmo teste. Pois é, Camila, quando a gente começou aqui a gravação, parece que o Jornal Nacional estava justamente fazendo uma matéria em que a Anvisa esclarecia que os testes que tem comprovado, que foram os testes que, engraçado, os testes que foram testados, né? Os testes que passaram pela Anvisa para serem aptos a diagnosticarem os casos oficiais de coronavírus são os que estão na rede pública. Esses que estão sendo disponibilizados por outros fornecedores para a rede privada, eles não contam sequer para os números oficiais de coronavírus, porque eles não são esse teste mais regularizado, digamos assim, né? Lu, são tá testes dizendo... assim tão... Então seria o seguinte, se eu for na drogaria de Jequitibá comprar um teste e fazer o teste e ele der positivo para mim, eu não conto como Não entra, eu não entra entro na naquele contagem do índice. governo. Não entra na contagem oficial. Porque para você ter comprovado mesmo o coronavírus, você precisa passar por uma avaliação médica. Por isso que aqui em Brasília, a gente, de novo, eu repito, a gente é muito privilegiado, porque você faz o teste no drive-thru lá do governo. Exatamente. E você já tem o acompanhamento da rede pública, caso seja confirmado. Você já vai encaminhado para a rede pública para dar início ao protocolo. Na verdade, o que eles estão fazendo também? Eles já dão início ao protocolo ali. Se você for para casa, eles já têm o seu contato, já tem tudo e vão ficar te ligando todos os dias para ver como é que você tá, como é que tá o andamento e tal. Enfim, eles vão te monitorar, né? Parece que até os prédios, né, Kleber, tem uma orientação especial, né? Quando uma pessoa é diagnosticada, todo prédio passa por um acompanhamento engraçado, também, né, para não espalhar. Que eu me lembro no começo, né, do Covid, o pessoal estava muito assim, muito assustado, né, muito assustado. Então, o primeiro caso aqui em Águas Claras já passou de 100, mas o primeiro caso aqui estava na rua 4 Norte, acho que era na rua 4, não, na rua 9 Norte, minto, na rua 9 Norte. Cara, mas a galera assim tava assim, se bobear ninguém passava pela rua, sabe? De tão pavor assim que dava no pessoal. E aí tinha essa questão de você não expor aquela pessoa que estava também, né? Diz que teve uma família, a primeira foi uma família que estava na Europa e veio embora para o Brasil e são moradores de Águas Claras. Então eles já vieram com sintomas e tal, ficaram isolados em casa. Camila vai conhecer, posso até citar. Lembra da Bruna, Camila, lá da escola? A Bruna cantava, cantora gospel? Bruna, lembro. Pois lembro dela. Família dela. Então aconteceu e tal, e eles ficaram todos isolados e tal, que não sei o quê. E no começo foi um turbilhão assim de notícias e tal, que ninguém pode passar ali perto, que não sei o quê. Então até aí os condomínios foram orientados, né, aos síndicos ali a dar uma orientação e tal, a colocar, pessoal, aqui no prédio tem uma pessoa. Para mim mesmo, choveu de pergunta. Kleber, qual é o nome do prédio? Kleber, qual é o andar? Kleber, você sabe qual é o apartamento? Kleber, eu tô achando que é minha vizinha. Nossa, que loucura. Gente do céu, cara. Então, enfim, então aí né, tipo assim, o governo tá acompanhando aí pela Secretaria de Saúde, né, Lu? Que eles estão fazendo esse acompanhamento. Isso. Inclusive é até mais seguro quando você mapeia qual o prédio que tem uma pessoa infectada, porque o protocolo é redobrado, né? Então, Isso, a probabilidade dessa cuidado. pessoa... Exatamente, a probabilidade dessa pessoa entrar em contato com outro vizinho é baixíssima, porque ele não pode descer de maneira nenhuma, ninguém da casa desce. Tudo que foi entregue nesses casos tem que ir o entregador pessoalmente, porque eles não são autorizados a saírem mesmo do apartamento. Então, em caráter de exceção, a pessoa vai e passa por... Só não tem uma cabine para despressurizar a pessoa, mas passa por toda o ritual lá de limpeza, higienização, esterilização. Então, está sendo muito bem feito. Nós ainda estamos em crescimento, né, de casos, né? Infelizmente, porque o problema são os assintomáticos, né? E esse é o problema também desse teste rápido. Porque imagina, ele dá um falso negativo. Isso foi uma das coisas que a gente mais pesou
ao decidir pela não comercialização desses testes. A pessoa vai lá na drogaria, faz o teste, deu um falso negativo, porque ela está dentro daquela janela imunológica ainda, e o teste não pega, digamos assim, passa pelo radar do teste. E aí a pessoa sai na rua confiante de que não tem o coronavírus e infecta, mas sabe lá Deus quantas pessoas. Então, eu acho que muitas vezes a facilidade desses testes numa região com poder aquisitivo alto, porque ainda tem esse detalhe, né, Kleber? O custo seria altíssimo, porque os fornecedores já passaram esses testes com o preço lá em cima. Chega o preço de custo dele, as farmácias vão ter que vender para obter qualquer lucro que seja, em mais de 200, 300 mil reais ou 500, dependendo do que você vai colocar de serviço farmacêutico embutido. Você tem que fornecer, você tem a luva, a máscara que você tem que usar, né, para poder participar, e para o cliente também. Então, assim, tem todo um custo operacional, não é só o exame em si, né, fora o profissional capacitado, o ambiente todo preparado para fazer o teste. Isso daria um custo para o consumidor final muito alto. E uma das coisas que a gente pensou não vale a pena, pela pouca eficácia, pelo custo que ele teria para as pessoas. A gente tem consciência também que a economia vai entrar em recessão, não tem mais o que fazer sobre isso. Ela vai entrar em recessão. Então, assim, a gente achou que, para a nossa realidade, não contribuiria fornecer esse teste na nossa drogaria. Eu acho relevante as farmácias terem autorização da Anvisa em âmbito nacional para comercializarem, especialmente para os lugares em que a rede pública não tem disponibilidade, não oferece esses testes de maneira alguma, e aí as pessoas que realmente estão precisando vão ter na sua farmácia local ali, na sua cidade, vão ter um acesso. Mas para nossa cidade, eu acho completamente desnecessário. A gente pesou até a questão de você colocar a equipe em risco, né? A gente tem uma equipe reduzida. Exatamente. Então, assim, é um ativo que para nós é valioso demais. Eu não tinha pensado nisso, verdade. Quando você é a única drogaria naquela cidade, é uma cidade pequena, não tem você vai concentrar a turma toda. Não, aí tudo bem, mas pelo menos você está numa função ali, você está fazendo uma função pública de saúde emergencial, auxiliando a sua localidade e tudo mais. É um risco que você corre, mas por um bem maior. Agora, no nosso caso, que a gente tem... Quantos pontos em Águas Claras? 3 pontos? São 3 pontos, teste. Eu achei completamente... prorrogou, né, Lu? Quantos mil habitantes em Águas Claras? São 200 mil aproximadamente, Bastante gente, mas mesmo assim, bastantes pontos. Exatamente, são 200 mil, tem 3 pontos aqui, tá fazendo muitos testes aqui, de fato, realmente. Agora, eu queria passar um dado aqui para vocês. A gente tem hoje confirmado 96.559 casos do Covid-19, né? Claro que ele tem aí, vamos colocar fevereiro, março, abril, maio, ele tem de 3 a 4 meses, né, que a gente está falando sobre ele, de fato tentando fazer alguma coisa, né? Se bem que no carnaval não fizemos muita coisa, não. Mas, agora, olha só que interessante, casos de dengue, sabe quantos a gente tem? Quantos? Quem quer dar um chutinho aí? Acho que eu cheguei a olhar, se eu não me engano, são mais de 500 mil. Nossa, 500 mil. 200. Casos de dengue no Brasil em 2020 ultrapassam 500 mil em meio à pandemia do Covid-19. Então, assim, que também a gente às vezes esquece um pouquinho de falar e de tratar, né? E é uma doença também que é brava, né? Brava. De sintomas mais bravo que o Covid. Sim, né? Em alguns casos, Sim. a gente tive um amigo agora essa semana que teve, e ele falou: Kleber, eu não desejo para o pior inimigo. Passei uma semana assim, doendo tudo. Nossa. É impressionante como foi ruim. Bom, ok, passamos aqui do Covid. Vamos para outra notícia. Camila, você quer botar uma notícia na semana que assim você falou assim, essa aqui foi a notícia da semana? Eu queria só acrescentar uma última coisa ao que você falou. Hoje eu vi também uma notícia que hoje um avião da FAB levou 452 mil EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, e 1.080 litros de álcool em gel para Manaus.
né? Lá a situação não está muito boa. A situação lá tá boa, não. Então, uma notícia boa aí pro pessoal de Manaus, para amenizar a crise. E para mim, a notícia da semana é mais uma do STF, né? É o depoimento do Moro hoje, né? O que o pessoal achou? Ele tá depondo, se eu não me engano, ele ainda não saiu lá da Polícia Federal. É porque houve um adiantamento, parece, né? Teria 60 dias para isso, mas eles adiantaram para agora com 5 dias apenas. Exatamente, também por determinação do STF, por uma questão de tentar preservar provas e mesmo agilizar o processo que é de gravidade, né, especial. Parece que já está acontecendo, todo mundo está colocando muita expectativa, mas realmente eu não sei o que eu acho que se tivesse alguma coisa maior, a gente já teria visto uma pontinha disso ao longo dessa semana, vocês não acham, não? Acho. E parece que ele entregou 15 meses de conversa via WhatsApp, enfim, conversa telefônica. Senhora. Então, assim, quem tem uma prova, entrega um print. Um print mata né? Assim. 15 meses são o governo inteiro. Exatamente, o governo inteiro. Realmente. Parece que está previsto 7 horas de... Já está em 7 horas de... já está em 7 horas? Já. Vamos aguardar então que isso aí vai ser a notícia da semana para a semana que vem, né, galera? Para a gente poder comentar também o que vai acontecer aqui. E já tem bastante gente lá na Esplanada também, né? Diga-se de passagem. Parece que amanhã tem uma carreata? Amanhã tem outra carreata, acredito que contra o STF aí. Muita gente está falando em golpe de Estado, né? Um golpe de Estado branco, vamos dizer assim, né? Eles não vão pedir o impeachment do presidente de maneira formal, mas eles vão inviabilizar todas as formas que o Bolsonaro tiver de governar da forma que eles já estão fazendo, né? Impedindo nomeações, enfim, com esse tipo de coisa. Então parece que amanhã vai ter uma carreata. Certo. Tá, ok. Olha só, eu queria, Lu, que a gente começasse a entrar nesse assunto financeiro aí. Você falou dessa recessão. Você acha que... E a gente conversou com o ministro ontem, né? Ele falou que a gente vai surpreender... Ele falou que acata as palavras, né, do Paulo Guedes, de que a gente vai surpreender o mundo, né? Mas, de fato, né, Lu, não dá para negar que vem uma onda agora aí e uma galera que tá quebrando, né? Kleber, é impossível a gente não ter impacto, né? A economia global tá entrando em colapso, né? De alguma maneira. Mas, assim, eu acredito, eu também sou otimista em relação a qualquer esforço que o Brasil vier a fazer para surpreender o mundo é bem-vindo nesse momento. Mas, assim, eu acredito que o que a gente vai passar, mundialmente falando, é numa reestruturação de valores econômicos. Por exemplo, eu não acredito mais que a gente vai ficar numa questão tão binária de capitalismo ou não, ou comunismo. Não sei. Eu acho que a economia vai ganhar, depois dessa pandemia, talvez um caráter um pouco mais colaborativo e dar as caras para uma nova forma de economia, muito mais focada em valores e em pessoas do que só mesmo em ativos. E talvez a gente tenha até uma redistribuição de renda forçada, né, por conta da grande... As maiores perdas foram sentidas por quem tinha mais patrimônio. Infelizmente, isso aconteceu. Né? Então, o tombo foi maior, né, de quem tinha mais dinheiro, mais recurso. Eu acho que pode ser, se a gente conseguir, como humanidade, ver um lado positivo dessa pandemia, primeiro, que ela veio mostrar para a gente que ninguém é uma ilha, nenhum país é uma ilha. Que uma coisa que acontece em Wuhan, uma cidade que a gente nem conhecia, pode chegar em Brasília, né? E assim, no estalar de dedos, porque tudo é muito globalizado, ficou muito na cara, evidente que essa pandemia mostrou para o mundo inteiro que não existem fronteiras no mundo, que o mundo é um só. E as pessoas meio que se tocaram disso da pior maneira possível, né? A gente fica tentando fazer no mundo inteiro brigas por questões de fronteira, disso e aquilo, como se você pudesse erguer muros em qualquer lugar, e não é o caso, né? As pessoas têm liberdade para se deslocar, e um vírus, então, tem mais liberdade ainda. E um outro ponto que eu acho relevante para o agravamento do quadro do coronavírus foi justamente a nossa prepotência. Nossa prepotência
Eu digo porque a humanidade inteira pecou, né? Em algum momento, vários países pagaram um preço muito alto por demorarem ou por não acreditarem até nas necessidades de você fazer uma coisa simples, que é pensar no outro. Né? Não, eu vou fazer. O único que foi pedido foi o isolamento social para que você não expusesse outras pessoas. E parece que foi o mais difícil, né, de ser cumprido no mundo inteiro. Se a gente tivesse resguardado, tivesse feito um sacrifício ao mesmo tempo e todo mundo coletivamente, talvez a gente tivesse uma resposta muito melhor da pandemia no mundo todo. É uma crítica que eu faço a vários governos. Então, eu acho que é para mostrar que a gente precisa pensar no outro, que não existe economia se você não tiver outra pessoa na jogada. Não tem como você pensar em economia só para si. Entendi. Certo. Eu acho que vai ser uma sacudida. Provavelmente. Eu estou tentando ver aqui o número de empregos que a gente está, ou que já foram perdidos, ou que vamos perder, né? E a notícia que eu vi aqui foi que é o seguinte: se o país está longe de recuperar os postos de trabalho perdidos na recessão herdada de 2015-16, 2020, o desemprego poderá ser ainda mais grave. Né? Aqui é o estado de Minas que eu estou vendo essa informação. E aí, quem quer comentar sobre isso? Camila? Na questão dos países, eu acabo fazendo uma crítica um pouco mais ácida à China e à OMS, porque parece que o primeiro caso na China surgiu em 1º de dezembro, né? E a China, se não pecou, né, segundo aí a teoria da conspiração, de ser um vírus fabricado em laboratório, se isso é só realmente uma história, uma teoria da conspiração, a China pecou no mínimo por negligência, né? Junto com a OMS, que por várias vezes o Brasil, inclusive durante o carnaval, antes do carnaval, né, falou sobre estado de emergência. A OMS falou que ainda não era momento para isso, que não havia necessidade, falou que o vírus não era transmitido entre humanos. Então, assim, houve diversos casos de negligência, né, da OMS e da China. Na China, houveram 3 médicos que denunciaram. Um eu sei que acabou morrendo por Covid, mas teve gente do governo na casa dele, né? A China vive um regime comunista. Uma outra médica sumiu e ninguém mais tem notícias dela. E uma reflexão que eu acho que todo mundo poderia fazer, por exemplo, a doença surgiu em Wuhan, certo? Mas essa doença não foi nem para Pequim nem para Xangai, mas ela foi para a Itália. Ela foi para a Espanha e depois, ficou mais fácil espalhar, né? Mas é no mínimo curioso que primeiro ela tenha ido para a Itália e para a Espanha e não para Xangai e para Pequim, que é, né, em termos de quilômetros, é muito mais próximo. Então eu acho que houve muita negligência do governo chinês, fora o fato que não podemos confiar 100% nas informações que eles nos passam, né? Porque se os próprios médicos lá dentro são censurados da maneira que foram, o que nos garante que o número de mortos é realmente o número que é divulgado? Nada. Né? Certeza a gente não tem de nada. Eu acho muito complicado realmente a questão de ser um vírus novo, da gente não saber exatamente as consequências disso tudo, não saber se vai acontecer uma segunda onda da pandemia, sim ou não. E muitíssimo complicado você conseguir conciliar isso, não gerando, né? É impossível não gerar, mas assim, amenizando um segundo problema que pode ser muito maior, que é o problema da crise econômica. De fato. Então, assim, é uma situação extremamente delicada, sabe? É muito difícil. Eu imagino que os governantes estão realmente passando por um momento muito delicado de conseguir levar essas duas coisas de uma maneira que preserve-se a saúde dentro do possível da população, né? Porque é fato que a maioria das pessoas terão contato com o vírus. Eu falo assim, é uma onda que não tem como você passar por ela de helicóptero, né? Você vai ter que passar. E aí vai morrer muita gente? Vai. O que a gente vai fazer? Vai. Isso é inevitável, né? Não tem outra forma de fazer. Você vai manter todo mundo trancado dentro de casa por quanto tempo? As pessoas vão comer o quê? Né? Então é muito delicado. E aí, por outro lado, essa questão da recessão, enfim, é muitíssimo delicado. Eu também acho muito difícil. Nos Estados Unidos também foi, né, foi bem grande a coisa lá, então... Mas a minha crítica é mais pontual com relação a isso. Eu acho que quem errou primeiro e quem foi o maior negligente nessa história toda foi o governo chinês, junto com a OMS. Camila, você acha que
como é que fala assim, esses A resultados teoria da aí. conspiração. Você acha que um dia a gente vai ter resposta disso? Você acha que mais 1, 2 anos vão começar a aparecer algumas coisas? Ou você acha que não? Isso aí não tem resposta, não? Vai sempre ser assim. Olha, eu acho que talvez sim, porque mexeu com a economia de muitos países grandes, né? Assim, os Estados Unidos está em ano de eleição. Então, assim, isso pro E o, Trump Estado, foi. o Trump ficou meio bravo, né? Ele ficou meio bravo, ele. Ele já é por natureza, né? Então, ele é um Bolsonaro, vamos dizer assim, mais arrumado, né? Eu acho que ele, com certeza, eu acho que passando. Assim, a hora que eles terminarem de apagar o incêndio, eu acredito que. Porque, assim, há muitos indícios, né? E os indícios, eles são fortes, assim, não são indícios, sabe? E a China, de tempos em tempos, ela joga uma pandemia no mundo, né? Você vê que aqueles países que são ali mais próximos, Japão, Coreia do Sul, eles já ficam muito mais ligados, eles são muito mais atentos a isso, né? Outro dia eu assisti uma live do Fernando Conrado, que é muito bacana, que eu sigo, com um rapaz que mora na Coreia do Sul. E ele falou isso na live, ele falou assim, olha, aqui na Coreia do Sul, a gente já é muito ligado com essa questão das pandemias que vem da China. E porque tem muito coreano que faz esse trajeto, China-Coreia e tal, é um trajeto bem comum. Rapaz, olha só, a Então, eles China. já ficam ligados. Então, assim, no primeiro caso que apareceu na China, a Coreia já começou a tomar providências. Olha só, fala aí vem Porque treta, o vizinho. eles já tiveram outras epidemias lá que vieram da China. Outras gripes, né? As Seu Alberto, influenzas lá. se Diga posiciona lá. sobre isso, Zé. O que você acha? Então, eu não sou tão otimista quanto a Camila no que diz respeito a uma investigação muito mais profunda sobre isso, viu? Você acha que vai ficar Porque por aí mesmo? eu acho que sim. Realmente já teve, pelo que eu sei, investigação sobre a questão de ser fabricado, de ter tido intervenção humana, não necessariamente fabricado para ser jogado no mundo, mas às vezes fabricado em teste em laboratório, meramente para pesquisa, e aí alguém se descuidou e isso espalhou. E os primeiros testes, verdadeiros ou não, já deram negativo para essa possibilidade, pelo que eu vi. De forma que eu não acho que o mundo vai ter muito interesse em insistir nisso, porque tem um custo, e é um custo realmente financeiro para todos, praticamente todos os países do mundo, de se indispor com a China. Precisaria E de uma logo depois vontade de uma muito quebra, né, Zé? coordenada. Desculpa? E logo depois de uma quebra financeira em todo mundo. Pois é, exatamente. Precisaria de uma. Embora todo mundo esteja bravo pelo mesmo motivo e muito provavelmente com o mesmo agente, é difícil que todos se coordenem para implicar, vamos dizer, bem, entre aspas, para se indispor com esse agente. Assim. O primeiro país das grandes potências que desistir, que falar, não quero comprar essa briga com a China, ele já rompendo, vamos dizer, o pacto, ele reabre comércio, reabre canais de diálogo e se beneficia disso, porque a China é um grande player do mercado mundial em todos os segmentos, e os outros já ficam desencorajados. Então, infelizmente, eu não sou tão otimista. Acho que a gente nunca vai saber ao certo que... e também não sou tão otimista, não sei como a Luciana deve estar acompanhando isso mais de perto que eu, as restrições sanitárias que haviam sido feitas no começo sobre os mercados de animais selvagens na China, mesmo isso parece que já está voltando aos poucos, né? Então, que é da onde oficialmente saiu. Não sei se tem alguma notícia mais recente disso, mas o que eu vi é que estavam voltando. Então, de novo, o risco vai estar aí, o mundo exposto a isso, aparentemente. Nossa É isso, Luciana? Senhora. O que eu acompanhei assim da China, e assim, eu considero essa questão da pandemia um desastre de avião, né? O pessoal fala que quando o avião cai, nunca é uma coisa só. São várias coisas combinadas que culminaram para o avião cair, né? Então eu acho um desastre de avião de todos os pontos possíveis, assim. Adoro a culinária chinesa. Aqui é exportada para o mundo, né? Não aqui eles consomem lá originariamente. Mas todo mundo sabe da fama da culinária chinesa em relação a questões sanitárias, né? Então, é o tipo da coisa que já tem uma questão cultural envolvida.
Esses mercados de animais selvagens lá na China, eles são muito impulsionados pelo turismo. E talvez responda um pouco a dúvida da Camila, por que isso não chegou mais rápido, talvez, na Itália do que poderia ter chegado em Pequim. Porque os próprios chineses não consomem esses animais exóticos. Mas eles são muito procurados por turistas. E se tem um bicho besta no mundo, é turista, né? Porque a gente vai para outros lugares e consome coisa que o local mesmo, ele nem trisca naquilo ali, né? Nossa. E a gente paga caro. Ah, não, é exótico. É que nem a gente vê gringo aqui fazendo passeio na favela da Rocinha. Você fala, você é louco, meu irmão. Você não sabe o que você está correndo. Mas acontece. Então, assim, turista é um bicho meio besta. E aí o pessoal é muito movimentado esse mercado lá, justamente porque a economia da China não é das melhores internamente, né? Então, as pessoas trabalham de maneira informal, vendendo esses produtos, esses animais, e existe uma teoria de que o vírus teria evoluído, assim como foi o H1N1, né? Contato de um animal com outro animal, que aí com o ser humano virou o que virou, o vírus evolui nesse sentido. Eu acredito muito numa tese que o Bill Gates já defendia muito antes dessa pandemia, que a gente estava se preparando financeiramente para uma guerra que poderia colapsar o mundo inteiro, e ele já alertava há alguns anos já, ele fez até um TED sobre isso, onde ele falava que o nosso próximo desafio seria de saúde, sendo isso fabricado em laboratório ou uma evolução espontânea de um determinado vírus, isso nos atingiria de uma maneira que a gente não estava preparado, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, acho que as pessoas dão um pouco ouvido às pesquisas que são conduzidas. Nessa mesma TED ele fala que a OMS é paga para produzir relatórios que ela não pode divulgar. Olha só. Então, existe toda uma questão, aquela coisa, desastre de avião. Existe toda uma questão que já estava sendo mapeada, que as pessoas vinham a público falar. O que eu gosto do Bill Gates é que ele tem tanto dinheiro e ele usa isso para conduzir de maneira independente essas pesquisas e vários outros projetos de ajuda humanitária que me dão assim, uma segurança maior da imparcialidade das pesquisas dele, né? Ele não teria interesse político nessas pesquisas. Então, ele já alertava para isso muito tempo antes, e foi exatamente o que aconteceu. Então, eu volto à questão. É um desafio para o mundo para evoluir, para a gente evoluir mesmo, deixar de lado essas questões políticas, por exemplo. Eu acredito muito mais que a China não tenha divulgado isso por uma questão puramente mercadológica, sim, porque ela perderia muito, ela tem perdido muito, economicamente falando, né? Então, e o preço que o mundo está pagando é altíssimo. Vale a pena? É o tipo da coisa assim que a gente tem que pensar. E é muito claro hoje em dia que poucos dos nossos representantes mundiais têm uma consciência mais humana sobre essas questões. Eu acho que é uma mudança mesmo para o mundo sair melhor disso. Porque se não sair também, eu acho que a gente, numa próxima, a gente não existe. Se não tiver uma mudança agora... assim como é tudo, importante, né? assim, também a gente pontuar... Ai, desculpa, Kleber, só para eu não perder o gancho da Lu aí, que ela falou, que a China comprou muita coisa pelo mundo, né? Hoje eu vi uma capa de manchete, assim, a nova dona de Portugal é a China. A China comprou coisas no Brasil, se eu não me engano, ligado à energia elétrica. E a China está exportando material de EPI para o mundo inteiro. Né? Camila, teve um comentário que eu fiz que eu teve um comentário que eu fiz que eu falei assim, não sabemos, mas há indício, há fumaça, gente, sobre a China, entendeu? Camila, você lembra que teve um comentário que eu fiz que foi, Camila, a China foi pro shopping? Que parecia que a China, né, que ela comprou, parece que parte aqui, teve no Brasil. Compra tudo muito barato, né? Compra tudo muito barato, porque... Não, de fato é uma coisa que dá pra você olhar pelos dois lados, né, cara? De fato é assim, como a Lu falou, né? Tipo assim, tem esse lado, de fato, que dá pra você olhar por esse lado e falar, tem razão, mas por outro lado também tem um outro lado que você fica assim, gente, mas por isso que eu fico assim, será que a gente vai saber da resposta? Impressionante, essa turma não tá fácil. Talvez o Zé Alberto tenha razão, talvez a gente não vai saber disso não, sabe? Pois é.
Ó, então eu vou passar para outro assunto aqui, vou jogar na mesa aqui e vou sair correndo, tá? É bomba, então, hein? Pode ou não? Tem cara de bomba. Ai, meu Deus. Não, não é bomba, não. Peraí. Pô, eu ia brincar, mas não vou zoar, não. Vamos lá. O prefeito de São Paulo ligou pro Paulo Guedes. Pronto, saí correndo. Governador, É o governador. Desculpa, o governador de É São o Paulo ligou. ditatória. Eu ia falar gravatinho, mas não falei, eu vou falar assim, não. Vamos lá. Ele ligou pro Paulo Guedes. É o elegância e sofisticação. Não, Camila, não usou assim não, pô. Vamos lá. Ele ligou. Por que ele ligou pro Paulo Guedes, Camila? Pro Paulo Guedes aprender a preservar a biografia dele também. Entendeu? bem intencionado. Pô, cara, olha, realmente. Tira essa farda que você não é soldado. Como é que o Capitão Nascimento falava? Você é moleque. É isso aí. Entendeu? Gente, que situação é essa, né, Que cara? situação. Poxa, ficou assim uma, né? Tipo assim, uma. Bem esquisito. É muito Um esquisito. pouco esquisito, né? Falar em essas novidades políticas, eu acho que é sem precedentes. A gente não tem notícia de um governador ficar, né, opinando e tentando instigar ministros do governo federal em nenhum sentido. É bastante esquisito. Acho, de novo, infelizmente, o governador vai nos desculpar, mas acho que não tem como escapar de novo dessa crítica. Um tanto quanto inoportuno e mesmo tentando se aproveitar da situação, né? O que ele quer com isso? Eu não sei. Ele tem um excelente... Acho que ele não quer o ministro Paulo Guedes como secretário de Fazenda, porque ele tem um excelente secretário de Fazenda, que é o Henrique Meirelles, e pensa mais ou menos na mesma linha do Paulo Guedes também. Guedes, né? É um pouco menos, mas, enfim, é mais ou menos o mesmo grupo. É por ali, Se ele não quer um secretário de Fazenda, ele quer que o governo federal fique sem o excelente ministro da Economia que tem hoje. Agora, por que isso? Ele quer desestabilizar o governo, ele quer... É muito esquisito, inoportuno, e se ele estivesse ligando para negociar, sei lá, melhores condições de ajuda do governo federal para o estado dele, ainda seria plenamente compreensível, mas nesse capível, caso... né? Exatamente. Nesse caso é bem inoportuno. Tá certo. Lu, o que você acha? Lu, você viu que foi sabendo disso aí? Kleber, eu tô quase fazendo a Glória Pires, né? Não sou capaz de opinar, mas Não, de jeito nenhum. Eu quero dizer assim que a nossa situação política tá tão complexa, para dizer assim, de forma elegante, que eu fiquei muito feliz com uma notícia que teve que o Pentágono liberou as informações sobre OVNIs, porque me deu uma esperança, sabe? Se eles passarem aqui. Pô, eu só ia falar em Varginha. Olha aí, Varginha é cidade do quê, cara? Olha só. Vamos ver o que rola. Mas é complicado, né? É complicado. Eu acho que a gente tem muitos desafios ao mesmo tempo. Então, vou colocar outra bomba na mesa, tá? 2020, as próximas eleições é 22? Tem agora sim. em Brasília, presidente. Sim, mas... Exato, 22, né? Isso. Então vamos lá, o Bolsonaro, o Moro e o Dória. O que vocês acham? Tem chance ou não? É muito cedo. Se tem chance de acontecer esse cenário? Eu vi a informação de que a Globo se aproximou já do Sérgio Moro, né? O Grupo Globo, né? Para dar essa cartada, né? Não, tem muita chance disso acontecer, esse cenário dos três, né? Mas eu acho que o Dória não, Zé. Eu acho que o Dória não. Não tentaria? Não, depois que eu vi ele descendo do escorregador. Ele vai tentar. Gente do céu, eu vou cortar essa parte depois, tá? Não corta não, você tem que botar ele de meme. Na foto da live tem que colocar o Dória descendo do escorregadorzinho, aquela calcinha dele. Eu acho que vergonha. O escorregador tirou ele da presidência, Camila. Tirou ele da presidência. O Zé Alberto é muito elegante, né? Eu ia dizer que ele é um canalha. É essa palavra que cabe pro Dória, pra mim, ele é um canalha. Não tem outra palavra pra ele, não. É oportunista, realmente ele é. Entendeu? Antes era Bolsodória. Como é que ele tem a cara lavada
de dizer que não, que ele nunca se apoiou nisso na eleição dele. Gente, a pessoa tem que ser muito suja, sabe? É igual fala assim, o Sérgio Moro. Poxa, fez tanto pela Lava Jato, estava preocupado com a biografia dele. Meu Deus, muito, mas enfiou a biografia aonde? Não posso nem falar. Enfiou no lixo, vamos falar assim para ficar menos pior, entendeu? Porque como é que o cara me sai do governo dessa maneira que ele saiu? A visão da mídia antes, sai atirando, manda print para Globo. Gente, o que está acontecendo? Eu juro que até hoje tem hora que eu falo assim, me belisca que eu não acredito que ele fez isso. Porque não parece que é o mesmo cara que conduziu a Lava Jato, um juiz discreto, coerente. Porque, não parece vamos mesmo. colocar aqui no ano passado? É, no ano passado. Né? Assim, essa altura do campeonato aí no ano passado, ele era de fato um herói e continua sendo um herói para muita gente, né? Assim, eu não sei se eu falo tenho ou tinha ele, na verdade eu mais tinha do que tenho nesse exato momento, como um cara assim, acima da curva, né? Fora da média, um cara assim que tava levando, né, o cara que denunciou que denunciou não, que levou à frente toda a Lava Jato e pegou a maior corrupção de todos os tempos do nosso país, né? Tudo que a gente que mais queria. Lu, o que você acha? Você acha que ele levou a sério mais a biografia dele do que o povo? Kleber, como advogada, assim, eu nunca coloquei nenhum juiz como herói, eu tenho uma certa resistência, né? Mas pode ser ranço da profissão mesmo, mas assim, eu sempre via eu achava muito pontual do ponto de vista técnico as coisas que ele estava fazendo no processo, até vibrei com algumas, digamos assim, improvisadas que ele deu, né? Achei ousado, mas ao mesmo tempo já estava no meu radar que existia talvez uma intenção um pouco mais política, não digo de concorrer a um cargo eletivo ou mesmo de fazer parte de algum governo, mas até mesmo para se destacar enquanto na carreira judiciária mesmo, né? Dessas notícias do Moro, a que mais me chamou a atenção foi quando ele mencionou a aposentadoria que ele abriu mão. Eu falei, nossa, porque quem estuda para concurso aqui em Brasília começa a pensar, caramba, a pessoa realmente estava disposto, né, a colocar na reta ali. Mas, enfim, eu não aprovei, não. Quando ele assumiu o cargo, eu sabia que isso poderia implicar talvez num desgaste da imagem pública dele, porque a situação política do país oscila muito. Então, a gente tem heróis hoje aqui que amanhã podem ser os vilões da nossa história. A gente já viu isso várias vezes. A nossa democracia ainda é muito recente. E as pessoas ainda não têm, assim... Eu acho que é muito cedo, e ele é muito jovem também, para você colocá-lo na posição de ídolo. Né? Existe... Não tem como, são duas coisas que impulsionam o ego da pessoa. Você está numa condição de estar julgando outra pessoa, isso já, psicologicamente, já mexe muito com essa questão do ego, você já tem que ter muita maturidade para fazer isso. E aí você é um juiz que está no centro de um caso relevante mundialmente, né? Porque repercutiu no mundo inteiro as investigações da Lava Jato. Era muito complicado nesse momento em que a gente estava se desfazendo de um antigo herói, ex-herói do país, né? Que durante um tempo foi, e trocando ele por outro. Eu achei muito arriscado. Se eu fosse o Moro, eu não assumiria nenhum cargo de ministro, nenhum cargo político. Naquele momento, não. Era muito cedo para fazer isso. Mas ele, enfim, ele correu o risco, né? E eu acho que é um pouco tarde para se preocupar com a biografia. Eu acho que é questão agora de assumir e falar fiz e tentar, enfim, seguir. Provar, né? Ele tem agora, né? O que ele fez agora, da forma que ele saiu agora, cabe, e talvez a gente esteja aí próximo de, quem sabe, até saber isso, né? Diante desse depoimento dele acontecendo agora. Talvez essa resposta a gente tenha amanhã, né, Zé? É bem provável. Quer dizer, trechos dela, né? Porque tudo acaba, ainda que seja em segredo, tudo acaba vazando, a gente está acostumado com isso, não sabe muito bem como, mas alguma coisa a gente já começa a ver amanhã. Mas não termina, eu acho. Né? Vai demorar essa história para terminar. Eu queria perguntar também aos dois aí que são da área de direito,
Antes eu queria só acrescentar também que outra coisa que ficou muito feio para o Moro foi na coletiva que ele deu, né? Falando que não houve interferência na Polícia Federal em governos anteriores, assim, tipo no PT. Então, assim, isso é claramente uma mentira, né? Basta uma pesquisa rápida no Google que a gente já consegue, enfim, tirar a prova que até ministro da Justiça foi trocado em questão de interesses eu não lembro se foi no governo do Lula ou da Dilma, mas em ambos os governos houveram interferências claras, né? Então, assim, ele saiu mentindo, né? Realmente é uma coisa. Eu confesso que a Lu ali, com toda a maturidade, já sabendo disso há muito tempo, nunca depositou expectativas. Eu confesso que eu caí igual um pato, assim, igual um pato, porque eu fiquei chocada. Fiquei muito chocada com a saída dele, da maneira, não com a saída em si. Né? Eu acho que ele tinha todo o direito de estar insatisfeito, de sair, de fazer acusações posteriormente, mas a forma como ele conduziu me chocou muito. Tá? E aí eu queria perguntar, tem um print divulgado também, que a deputada Carla Zambelli, se eu não me engano, divulgou do Moro, do dia que ele estava com a coletiva já marcada, né, para anunciar a saída dele do ministério. Tem um trecho da conversa em que ela tá lá pedindo para ele não sair, pelo amor de Deus, ministro, não sai, ministro, enfim, né? Ele saiu no meio de uma crise, essa é outra pontuação assim que eu achei uma certa dose de canalice, porque você pensar mais no próprio umbigo do que, né, pensar na nação num momento desse é realmente de um egoísmo ímpar. Mas, enfim, e aí ele fala assim, se o Valeixo continuar, ok, tipo, eu continuo no cargo. Isso configuraria algum tipo de prevaricação? Enfim, caberia alguma coisa contra ele também? Porque, assim, ele fez inúmeras acusações, né? Ele fez inúmeras acusações, vamos dizer. Porque ele fez inúmeras acusações, eu fiquei pensando, né? E aí soou uma coisa um pouco assim. Então não tem todas essas acusações. A questão era só o Valeixo. Por que será que é tão importante que o Valeixo fique? Por que não pode ser um nome indicado pelos dois e de comum acordo? Por que tem que ser o Valeixo? Né? Ficou a dúvida na minha cabeça. Vai, Zé, vai que a Lu passou. Então, é bem complicado, delicado essa questão, o que passa na cabeça, né, de todos os envolvidos também. É um caso que acho que a gente não vai saber nunca tudo, exatamente o que aconteceu. Acho que essa condicionante que ele coloca é esquisita, também deve ser chamada a atenção, mas acho que não acho que seria nenhuma conduta ilícita, porque o cargo dele tem também uma conotação política, né? O cargo dele de ministro. E ele precisa de uma condição para aceitar, para estar ali, uma condição política. E para ele, acho que foi o modo dele verbalizar que essa condição política não estaria mais presente se houvesse a troca. Então, eu acho que era um pouco pelo símbolo, me parece. Não vejo como essa condição, em princípio, pudesse ser colocada como um ilícito para ele de qualquer natureza. Entendi. De ficar assim. O que passou pela minha cabeça tá havendo uma série de interferências, mas eu continuo mesmo assim desde que o Valeixo fique, entendeu? O que passou pela minha cabeça? Ah, sim, entendi. Então parece que ele é conivente com as outras coisas que estavam passando, mas assim, se o Valeixo ficar, tudo bem, eu fico mesmo com as outras interferências. Entendi. Porque ele fez uma série de acusações, né? Olhando por esse lado, faz realmente mais sentido, considerando que ele acusa em outros aspectos também. Mas mesmo assim, acho um pouco difícil cravar um crime nessa condição. Sim. Eu acho que a cabeça dele é muito técnica, mas mais do que isso, ela é como se fosse, entre aspas, um Rottweiler da lei. Assim. Então, acho que ele vê, às vezes, muito problema onde não tem tanto. Só que ele se condicionou, se treinou, aprendeu, é assim mesmo, a enxergar um problema gravíssimo e levar até as últimas consequências a solução daquele problema. Um pouco do que as pessoas falam de paladino da justiça. E acho que isso é que mais prejudicou ele nesse momento. Olha só, ainda estou um pouco, confesso que encucado com essa decisão do Alexandre
do ministro, né, do ministro Alexandre de Moraes, Certo. o presidente ele só tem que acatar, ele não pode, mesmo sendo uma coisa, uma conduta, porque segundo onde eu li, ele quebrou a Constituição, foi isso? Ou ele não, ele fez legal? Qual dos dois? O Alexandre de ministro. Moraes. É, Isso, ministro. Chega a esse ponto de quebrar a Constituição, mas Não chegou. Acho que não, mas assim, deu aquela esticada, sabe, até onde vai. Mas o presidente vai recorrer dessa decisão. Sim. Mas mesmo que, por exemplo, se ele não quisesse recorrer, o que ele falou, ele deu uma entrevista até que acho que pode ter gerado essa dúvida, porque ele falou, no dia que saiu a decisão, o Brasil quase chegou numa verdadeira crise institucional. A vaca foi quase para o brejo, como diz por aqui. Porque eu acho que o que ele quis dizer com isso ele ia bater o pé na nomeação, ele esteve perto disso, e realmente fica um impasse muito grande, porque ele tem a caneta para assinar. E aí acho que é uma situação que a gente nunca viu. Ele assina tendo uma decisão para ele não assinar. O que acontece? Acho que politicamente para ele seria muito ruim, porque ele ia comprar a briga contra os 11 ministros, né? Os 11 iam se voltar contra essa decisão para fazer uma decisão interna da corte. Mas, sinceramente, se ele quisesse, ele continuava nomeando. A coisa ia continuar num outro tom, muito mais elevado e grave, mas acho que ele ainda teria E aí não é nem um poder de lei, assim, não é nem uma lei que garante isso a ele, é mais uma questão de medir forças. Ele ia estar medindo força com o STF. Não sei como a Luciana vê isso. Então, quer comentar, Lu? Eu fiquei mais surpresa quando eu vi o Alexandre de Moraes virar um ministro do STF do que qualquer outra coisa, porque eu estudei nos livros dele e eu tinha uma paixão pelo jurista, né? E quando ele assumiu como ministro, ficou muito claro para mim que tudo aquilo que eu estudei, que era lindo, a doutrina que ele escreveu, que está aí para toda herança do direito, né? Todo mundo já teve um livro do Alexandre de Moraes, no mínimo. Eu estudei também com ele. E era um bálsamo quando ele escreveu, porque ele deu uma modernizada na doutrina, que era uma doutrina muito antiga, muito distante, às vezes, até do entendimento, né? Então, os livros dele, na época, foram frisson, porque era o que tinha de mais atualizado, era o que tinha de mais moderno, então foi muito bacana estudar. Vê-lo nas condições em que a nossa política encaminhou, e aí volto de novo, o STF como um tribunal que eu considero muito mais político, eu achei que não era a mesma pessoa. Eu tive uma crise de identidade com a pessoa que está no STF e com a pessoa que eu tinha os livros ali, que eu ficava abraçada com eles durante a faculdade. Então, assim, já começa por aí um pouco essa minha questão. Mas, assim, não vejo a política como uma coisa ruim. Eu só acho que a política merece um conceito muito mais filosófico do que o que a gente realmente tem na prática. Eu acho que se os políticos assumissem a sua posição política de uma maneira honesta e com uma visão um pouco mais abrangente, não teria problema nenhum você defender o que você precisasse defender, porque você estava na legitimidade de ter a representatividade do seu pensamento ali. Mas eu não gosto da forma como a nossa democracia, como eu repito, ainda é muito, muito nova, e ela tem vergonha de fazer política. Por a gente ter vergonha de fazer política, a gente tenta usar a política como um xingamento. Então, quando você fala assim, você tem uma decisão, mas tomou uma decisão política. Não necessariamente uma decisão política é uma decisão ruim, se você for para a etimologia da palavra política. Eu só acho que fica pouco claro porque às vezes a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, a gente comentou aqui no início, né? Você tem uma divisão muito simples entre democratas e republicanos. Mas a cultura do próprio americano é de você falar na cara. Você vai numa reunião de negócios com um americano, ele chegou, e tudo bem, eu sou fulano de tal, eu vim aqui porque eu quero te fazer oferta disso, daquilo. E no Brasil a gente tem medo até de vender no Brasil, né? Você chega, 5 minutos tá resolvido. Aí você chega, como é que tá a família? Como é que vai? Aí lá no final
é que você apresenta a sua proposta. Então, assim, eu acho que quando as pessoas assumem um papel político e falam, meu papel é isso, eu quero fazer isso dessa maneira, fica muito mais claro, você não precisa ficar se explicando depois. E E dentro a gente perde muito tempo com pode ir, isso. Lu. Não, só arrematando, a gente perde muito tempo e tem um desgaste muito grande e a população fica muito confusa no meio disso tudo. Quando, na verdade, vai ser uma coisa que, por fim, vai ser definida da maneira técnica, vai ser o que está lá nos autos, e é frustrante para o cidadão, porque ele não tem acesso às minúcias técnicas do negócio, e depois ainda põe a culpa no judiciário. Ah, mas o judiciário é uma bosta. E, às vezes, você não sabe o que aconteceu nos bastidores do processo. Então, toda essa nossa especulação para uma coisa que vai ser decidida judicialmente, ela é só especulação, infelizmente, porque vai depender muito do que está nos autos. E aí vem a parte chata do direito, que é o estritamente técnico do que está nos autos. É porque eu acho que o brasileiro perdeu um pouco a fé que a decisão vai ser estritamente técnica, né? Pelas inúmeras decisões que a gente já acompanhou do STF, né? Então, eu acredito que a instituição fica muito desacreditada perante a população. Algo que eu acho que resume um pouco o dia de hoje, eu li alguém que colocou assim, eu achei engraçado, né? E resume bem, realmente. Que ele fala assim, enquanto o Moro entrava pela porta dos fundos na Polícia Federal, Bolsonaro comia um feijão tropeiro no posto em Cristalina com os caminhoneiros. Então, assim... essa divisão, assim, né? É necessário haver um processo democrático melhor do que o que vem acontecendo. Eu acredito muito nisso. A gente não vivia numa democracia até então. A gente só tinha a falsa sensação de que vivíamos, mas não vivíamos. Mas, Camila, sabe o que eu acho? Só interrompendo aqui rapidinho. Eu acho que falta amadurecimento político da nação. Sim. Porque instrumento a gente até tem. E, assim, e a nossa Constituição, ela foi feita com base em constituições muito mais avançadas e que tem muito mais sucesso até na condução das suas questões. E é até muito detalhada a nossa... Tem gente que critica que ela poderia ser muito mais enxuta, a nossa Constituição. Mas, assim... a questão é, a gente ainda vai padecer, por mais instrumentos jurídicos que a gente tenha, a gente ainda vai padecer enquanto a população não tiver um amadurecimento político. E aí sim é interessante, por mais que eu ache terrível essa polarização, é interessante que pelo menos a política tenha virado pauta. Porque aí é uma esperança de que os nossos filhos, nossos netos... se interessem pelo tema, porque até a gente vem de uma ditadura que até então você não comentava questões políticas. Então, essa questão do aprimoramento da democracia ainda é muito recente, a gente vem de uma fase muito reprimida, é natural que a gente ainda esteja imaturo. Mas eu acredito que as próximas gerações já vão ter, talvez, uma consciência muito melhor desse jogo político, já acostumados a isso e já sabendo, talvez, conduzir de uma maneira muito mais serena do que a gente está penando aqui nessa fase. Olha, e responder em cima do que a Lu falou aí, a gente pode citar agora que os trend tops do Twitter, nesse exato momento, é o show do Alok em casa, é a live da Lulu, é o Jorge Matheus. Eu não sei nem se é a Lulu daqui de casa, que eu vou até ver ali se ela não tá fazendo uma live. Eu quero saber. Mas tá aqui assim, ó, live Lulu. Aí não é Lulu Santos, não? Pode ser. É o Lulu Santos, exatamente, matou. Mas vamos lá, continua. Aqui no meu aparece Ciro na Globo News também. Esse é o sétimo assunto mais comentado. E o meu primeiro é Amoedo. E o oitavo tá o Amoedo. Na verdade, porque aqui eu os coloquei para ele falar por ordem mesmo, né? Relacionado só com o Brasil, os assuntos do Brasil e número 1. Então você vê que a gente está demorando aí, ó. Tem 6 coisas aqui, diga-se de passagem, são todas lives, né? Por um lado, bom que o povo está se entretendo, que o povo está ficando menos neurado, né? Mas por outro lado, olha quanta gente que a gente não tem, que tem aí avesso à política, que não quer conversar sobre isso. E como a Lu falou, a gente ou escuta muito isso, né? A Camila aqui, ó, tô falando com a minha irmã, se a gente falar em casa, se a gente falar de política com meu pai em casa, ele fala assim, pelo amor de Deus, não se mete nisso não, nossa, isso aí, ó, acaba com a vida da pessoa, pronto, mas foi um pensamento que ele viveu durante toda a vida dele, né? Tipo assim, de que a política não prestava, de que aquilo não é uma coisa boa, de que quem tá ali é gente ruim, quem tá ali é uma... E aí, eu confesso que entra um lado que eu vou
que eu vou falar aqui, mas assim, eu acho que é essa questão que, para mim, ainda o que me ganha no Bolsonaro é a honestidade dele. Assim, se um dia eu souber que ele fez alguma coisa desonesta, eu vou ficar muito triste. Talvez, de fato, eu passe a desacreditar da política. Mas ele é o que a gente fala assim, incorruptível, né? É uma pessoa que ainda leva isso e acredito que numa pressão maluca, né? Diante do cenário que a gente vive hoje, né, para poder fazer alguma coisa. Olha a farra que estão fazendo em tudo que é lugar do Brasil, com contrato sem licitação, com a confusão que está sendo feita agora. Então, isso é uma coisa que eu preciso bater a palma para ele. Assim, é um cara que é muito honesto, né? Quem vai? Posso seguir? Não, se ninguém Pode, for, eu pode. vou seguir a outra. Silêncio? Ninguém achou que ele é honesto, então fui só eu mesmo. Bolsonaro, ó, fui Não, eu só eu. também acho. Não, eu sou uma entusiasta do governo. Eu falei isso ontem, inclusive, na live, né? Mas eu não tenho uma visão tão, por exemplo, e se acontecer alguma coisa, ou, né? Eu tenho vamos dizer, uma expectativa mais realista, vamos dizer assim, né? De que eu sempre achei que o governo dele seria muito difícil, que eles tentariam inviabilizar de todas as formas possíveis, né? Ele já tem uma comunicação, isso já foi falado aqui diversas vezes, que não ajuda, né? E que atrapalha, inclusive. Então, é uma situação muito indefinida, na verdade, a nossa política hoje. Sabe, eu concordo com a Lu, com que ela falou que a gente tem uma democracia ainda muito recente, e a gente tem uma polarização que é negativa no seguinte sentido, eu enxergo, né? A oposição não faz uma oposição honesta, uma oposição de ideias, ela faz uma oposição de tentar afundar o governo que está no poder naquele momento, né? Isso era assim antes do Bolsonaro também, né? Por exemplo, se X pauta é boa para a população. Não, vamos votar contra, porque senão essa pauta vai ficar na conta do governo que é a oposição. Então a gente não pode colocar azeitona na empada do coleguinha, né? Então isso é muito nocivo para o país, né? Camila, e como isso acontece em todos os âmbitos, né? Tipo assim, se a gente está falando de uma dimensão macro com relação ao Brasil, né? Mas se você olhar com uma dimensão em Brasília, se você olhar lá em Varginha, se você olhar ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, existe tudo isso da mesma forma, só que em pequena escala, que é aquela emenda que veio da deputada fulana, não usa não, porque ela não é do Sim, nosso time, com né? certeza. Vamos usar. Pô, cara, e aí a gente fica nessa até quando, né? E porque eu vejo algumas alas do governo onde eu olho e eu falo assim, gente, que diálogo você vai ter com esse tipo de gente? Como que você estabelece diálogo com um deputado desse? Quando eu vejo uma Maria do Rosário, tem uma certa ala do PT, do PSOL, que é uma coisa assim, é avassaladora. Você vai assistir uma CPMI e aí você vê a Maria do Rosário fingindo que levou uma cotovelada, então a moça vai lá e cochicha no ouvido dele e ela começa a gritar lá na frente para tipo para acabar com. É uma coisa assim que você não acredita, sabe? É inacreditável que aconteça isso na política ainda. Mas infelizmente, isso é resultado sim de uma falta de maturidade e resultado de uma série de outras coisas de uma democracia que ainda não foi bem estabelecida, né? Durante muitos anos, eu acredito, em todos os governos anteriores, acho que a gente pode dizer dessa forma, esse papel de PSDB, PT, essa divisão, na verdade, ela era muito falsa, né? Assim, porque todo mundo depois assumia-se o poder, dividia-se os ministérios, os cargos, e todo mundo mamava na mesma vaca, né? E todo mundo ficava feliz. Você vê que o PMDB não briga por um cargo no executivo há anos. Por quê? Porque ele quer ficar ali mesmo, né, no Congresso, no Legislativo, nos cargos de ministério, ele quer roubar de outras formas. E isso já era uma coisa estabelecida na política, ninguém ficava assustado mais com isso. A notícia era dada no Jornal Nacional, Exatamente, assim, o Ministério tal vai ficar com o do fulano, PMDB, o Ministério X, o DENIT vai para. Isso era uma notícia oficial de um jornal aí padrão, de qualquer rede de televisão que você colocasse na sua casa. Então, realmente é tudo muito recente. E eu acho que foi uma ruptura brusca dessa vez, né? E como o Bolsonaro sustentou isso na campanha dele, ele, de certa maneira, tem que sustentar isso, né, durante o mandato. Então, essa ruptura que está gerando todo esse imbróglio, assim, né? Essa dificuldade ali de lidar, porque, enfim,
sabemos o porquê, né? Eu acho. Mas Olha assim, só, há críticas que eu acho que deveriam ser feitas ao governo, e isso seria muito melhor para o Brasil se se a oposição fizesse um papel honesto e fizessem críticas verdadeiras, críticas que tá ali na cara de todo mundo que precisa ser feita para que esse governo melhore, para que ele apare algumas arestas, né? E isso não é feito, eles atacam de uma maneira vil demais, né? Então perde-se até a oportunidade da crítica, é muito ruim. olha só, vou ler só a manchete das notícias dessa semana, tá? O ministro da Saúde faz viagem para Manaus no domingo. Eu não sei porque. Ah, tá. Ele vai lá para Que a poder situação tá acompanhar mais de crítica. perto, né? A situação da crítica. Uma aqui só para descontrair, mas ninguém acertou o número da Mega Sena, tá? As 6 dezenas. Então acumulou para 50 milhões, hein? Vamos jogar junto, hein, Uau. pessoal? Olha Ai, só. Fazer um bolão aqui já no final da live. Aqui. O STF suspendeu a expulsão dos diplomatas venezuelanos, tá? E o Bolsonaro criticou a decisão do STF que suspendeu aí essa expulsão. Alguém comenta sobre isso para me deixar atualizado? Alguém sabe? Essa expulsão dos venezuelanos? O Bolsonaro tá querendo expulsar todo mundo? Não. O governo tinha o Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, tinha tentado operacionalizar isso. Era esvaziamento das representações da Venezuela em Brasília, né, na embaixada, e em consulados espalhados pelo país. Era, de novo, uma atitude uma decisão e uma atitude mesmo do Executivo Federal, que foi impugnada no Supremo, e um ministro também, ainda em voto único e liminar, ainda com efeito só de suspensão, decidiu contrariar o governo, de novo naquela questão de finalidade e interesse público, são os fundamentos dessas recentes decisões. Mas, de novo, fica uma imagem, a gente precisa ver, de fato, os detalhes, mas fica a imagem de que o STF está tentando tomar um protagonismo que, se é dele ou não parece que não, mas, além disso, é um protagonismo que a gente não via em outras épocas. Né? Exatamente. Tudo bem que o presidente dá uma provocada também, né? E aí ele precisa dar um jeito de maneirar. Mas... Eu queria... Por favor, Camila. Não, pode terminar, desculpa. Não, era isso. Era só isso? Então tá. Eu queria só jogar uma pimenta aí, porque eu falei sobre isso hoje com um conhecido meu que é ligado a um órgão do governo, e aí ele me jogou uma luz sobre um determinado ponto que eu não tinha nem pensado, né? E ele foi conversando, assim, se eu achava que isso chegaria às vias de fato, né? A um início de alguma guerra interna civil, né? Se chegaria, né? E a gente estava conversando sobre isso. E eu falei assim, não, mas é impossível ter uma guerra civil interna, porque a gente não tem população armada, né? A gente vem com política desarmamentista, e quem que tem arma aí para pegar aí? Ninguém. E aí ele falou assim, não, mas o MST, esses movimentos, né, que foram durante anos financiados pelos governos aí petistas, e Venezuela mandaria gente, né, as demais ditaduras aqui da América do Sul. Então, esse foi um ponto, e aí calhou dessa notícia hoje, né? Porque um desses membros aí da embaixada, um deles é general venezuelano. Então, a gente pode estar aqui colhendo informação, enfim, isso é uma teoria, ele trabalha em um órgão ligado ao governo, e ele perguntou se eu não tinha pensado nisso, e eu fui sincera, falei que não, que isso nem tinha passado pela minha cabeça, né? Fiquei pensando se eu realmente era muito burra, como é que eu não pensei nisso antes? Ou se é uma teoria da Coné, mas assim, é algo a se pensar, assim, então ele jogou isso hoje, mas eu ainda nem pensei sobre isso, foi só lá na hora mesmo, e queria jogar essa possibilidade aqui também para a galera. Olha só, o Alcolumbre apresenta novo texto sobre o auxílio a estados e municípios. Ixi, rapaz, mas vai dar um rombo aí. Mas vamos para outra aqui, peraí. Depoimento de Moura. Não, ok. Beleza, aqui foram, acho que... essa aqui, ó. O TRF3 suspendeu a ordem para que a AGU entregue os exames de Bolsonaro. Acabou que ninguém sabe se ele teve ou se ele não teve o raio do Covid. Lu, nós vamos ter que fazer um teste nesse homem lá na Jequitibá, Lu.
Não, desculpa, mas eu não estou fazendo teste privado. Ô, Kleber, custava nada ele fazer uma live e Eu mostrar também esse acho teste, que não. né? Eu também acho que não. Aí para mim tem. Aí eu Essa já fiquei fofoca aí tá meio. estranha. Eu já Essa. vi ele dando uma declaração que ele falou que tudo que ele faz de exame, remédio, tudo dele é com nome falso. Por questão É de, mesmo? Nunca ouvi de falar ser isso. envenenado, né? Nego não tentou dar uma facada nele. Tentar colocar um negócio no Olha remédio, né? só. Num remédio manipulado é uma possibilidade também, né? Enfim, então eu já vi ele comentando isso com a imprensa uma vez, não Bom, procurei em outros lugares, mas enfim. eu Se é acho de que ser ele. esfarrapado ou não, eu não sei. Assim, se você for falar, Kleber, você acha o quê? Eu acho que ele teve e não vai falar. Pronto. Acho mesmo. Isso eu acho que ele vai fazer, não vai falar. Eu não sei até que ponto ele faz Será? só fofoca para gerar o burburinho, É, sabe? é possível. É Pois é, possível que seja um pouco porque de implicância, não de implicância, né? Também é De possível. falar assim, não, eu não vou me dobrar é, a uma decisão que eu não quero. Puramente Que isso. ele, exatamente. que ele tem isso, né, Zé? Completamente, 100%, quase que é movido a isso. Hoje é dia. Não, hoje é dia 2, né? Dia Isso. 30 ele parou ali em frente à residência dele ali para atender o pessoal. E ele falou assim: ó, só vou falar com essa jornalista aqui. E o pessoal É, começa a perguntar, e falou assim: ó, não adianta, eu só vou falar com ela. Só se então, ela fizer a mesma pergunta que você, mas eu só vou falar com ela. Essa semana eu vi Cara, uma declaração numa live do filho dele, e assim, acho que resume um pouco do que o Bolsonaro é, né? Contando como que ele conheceu o Ramagem, né? Ele conheceu o Ramagem, porque o Ramagem foi fazer a segurança dele, acho que depois que ele levou a facada, se eu não me engano. isso, foi isso mesmo. Só que antes tinha outro delegado, né? Na Isso. liderança pela segurança dele. E aí ele falou que o Bolsonaro voltando para casa num dia, lá no Rio de Janeiro, ele quis parar na praia, porque tinha Isso é. gente lá e tal. E aí o rapaz passou o rádio pro delegado, o delegado falou, não pode parar, vai seguir em frente. E aí o Bolsonaro bateu o pé e falou, não, vai parar sim, porque eu quero parar, enfim. Aí o carro parou, o Bolsonaro foi lá, etc., fez aquilo que ele adora, e voltou para casa. Quando chegou em casa, o delegado demitiu os policiais que estavam lá na nossa, guarda dele, porque eles falaram assim, vocês não têm que obedecer a ele, né? Eu sou o comando direto de vocês, vocês precisam obediência a mim. Aí o Bolsonaro foi lá conversar com o delegado, falou, olha, fui eu que pedi, né? Tipo, os meninos não têm culpa, etc. E aí o delegado bateu o pé com ele, aí disse que ele falou assim, então quem tá... Aí o Bolsonaro falou com o delegado, então quem tá demitido é você, porque quem manda nessa porra sou eu, entendeu? E aí Nossa mandaram o Senhora. Ramagem. E foi aí que ele conheceu o Ramagem e tal, enfim. Mas, então, assim, ele gosta, ele é uma pessoa combativa. Isso é é, uma característica dele. Se você olhar ele no plenário, enquanto deputado, ele sempre foi muito combativo, né? Ele sempre defendeu ali as ideias dele e aquilo que ele acredita de forma muito visceral, né? É. Então, isso é uma característica dele, isso repassa para a imprensa, inevitavelmente. E ele tem pecado muito, você vê. Isso aqui é a notícia de hoje, ó. Bolsonaro critica o isolamento social e visita a cidade em Goiás. E isso está sendo muito mal visto, né, cara? Num momento onde a é, gente, né, tipo assim, precisa tanto dessa. Enfim, precisa equilibrar essa questão do isolamento social, né? Assim, não é a quarentena, mas é a gente tomar cuidado, precaução. E ele é a maior figura que deveria estar dando o maior exemplo disso, né? E isso é uma parte que eu critico ele bastante. com certeza. Então, mas eu acho que ele não dá o exemplo porque ele não acredita mesmo no isolamento da forma que está sendo feito, né? E eu acho que justamente ele sai para mostrar para as pessoas assim, olha aí, eu sou idoso, tô aqui, tipo, e não tô morto, entendeu? Tipo, a vida precisa continuar, né? Não no sentido, é óbvio, gente, nenhuma pessoa, né, em sã consciência tá falando de voltar à vida ao normal. O que tem sido falado é de uma flexibilização, e é isso que ele defende também, pelo menos em todas as declarações completas que eu vi da Camila. boca dele. Sim, mas vamos supor, você pega aqui agora a foto que eu tô olhando aqui agora dessa notícia, é ele abraçado com uma mulher tirando foto com a máscara baixada, entendeu? Tipo assim, então ele negligencia um pouco também, principalmente pela figura que ele ocupa, né, cara? Ele é o presidente, ele é É, o que mais deveria estar dando essa para mim é a parte assim crucial, onde eu critico ele de pau, assim, se pudesse bater com pau, batia com pau. ele, nesse ponto, não custava ser um pouquinho mais, né, Exatamente, comedido, não custava nada. Não custava não nada. custava. Até para não dar corda, né, para quem quer essa Exatamente. corda para puxar aí. E isso aí me lembrou, a gente tinha esquecido, é,
precisa fazer também essa crítica, da postura dele, né, diante do que está acontecendo. É claro que a entrevista não foi só aquilo, é claro que o pessoal recorta, distorce, provoca também, mas não pode se deixar ser visto, não era nem para pensar uma coisa dessa, mas naquele e daí, não posso fazer nada, né? Acho que esse ponto vai além de um problema de comunicação, que a gente tem falado sempre aqui, que tem grave, mas é um problema de empatia e de bom senso e de respeito, porque tudo bem, não pode fazer nada, ninguém pode, mas por essas pessoas que já faleceram, ninguém pode mais. Não pode rezar por elas, mas assim, você deve um respeito à família, à memória dessas pessoas, né? Exatamente, Então, soa muito mal, né? Exagerando nessa questão, é combativo, ele é teimoso, provocador. Acho que precisava repensar um pouco isso. Na mesma entrevista ele falou, né? Tipo assim, a gente sente muito pelas vidas. Ele falou isso na mesma entrevista. Eu assisti o vídeo na íntegra. Eu concordo com o Zé Alberto que ele não deveria cair nesse tipo de armadilha. Ele usa sempre de uma certa ironia, né? Eu acho que isso derruba ele demais. Por que na hora, ao invés de falar, e daí, o que eu posso, né? Que você vê que ele já tá nervoso com o repórter, né? Eu falo assim, você vê na entrevista, é nítido. Exatamente. Ele começa calma e a graduação vai subindo. Entendeu? Até que ele começa a soltar as besteiras ali de forma, né? Então, parece que ele não liga muito, né? Ele fala, então para ser assim, vamos lá. Ele estava falando sobre uma instituição que eu não vou lembrar o nome, onde tem muitos negros, e aí ele comentou sobre isso. Ele falou, lá se trocou só porque o pessoal era negro, que não sei o quê. Aí ele parou e falou assim, ó, já vão me processar. Pronto, peraí, pessoal, desculpa, é afrodescendente, agora tem, né? Tipo assim, então ele usa muita ironia para poder, enfim. E acho que nisso falta um pouco de postura que condiz com eu acho que existe uma visão ali ideológica de quebrar um pouco essa coisa desse patrulhamento que a gente vive, né? Que as pessoas se ofendem, elas se sentem doídas por qualquer coisa que é dita. Né? Qualquer coisa que você fale tem que ter um retoque. Agora, com o isolamento, por exemplo, se você sai na rua, você é fotografado, aí a pessoa grita, fica. O que a pessoa tem com isso? Se você é adulto e você está na rua assumindo o risco de estar, o cidadão precisa ter seu direito de ir e vir. Né? Afinal, isso daqui é um isolamento social, não foi nessa palavra que o ministro usou, ele usou distanciamento, né? Então, assim, é um patrulhamento social que a gente vive. Então, eu falo assim, hoje a pessoa começa patrulhando isso, o seu direito de ir e vir. Depois ela começa patrulhando o seu localizador do celular. Amanhã a gente virou a China. Entendeu? Sim, mas é interessante contrapontar aí, colocar um contraponto nisso, porque é o seguinte, a questão do isolamento, se eu não fizer, como é que eu posso dizer? Eu prejudico o outro também, né? Tipo assim, o outro que quer ficar em casa fica até a janela para não trocar o ar, deixa a janela fechada. Lu, comenta pra gente esse. Poxa, eu gosto tanto da Camila, eu não queria comentar. Mas, Camila, assim, porque assim, eu vou mais pela questão dos números, né, dessa pandemia, que se agravam consideravelmente quando você não guarda o isolamento. Como comerciante, a minha visão nesse sentido eu estou fazendo... Não, a drogaria não, que é serviço essencial, ela continuou aberta. Mas o restaurante, por exemplo, eu tenho um restaurante que é um bebê. Então, peraí, Lu, rapidinho. Deixa eu te cortar, desculpa. Camila, pede depois, é o It Águas Claras. Nossa senhora, olha. Vou pedir tem uma salada lá deliciosa. Tem aquele pão, Lu, que pão que é aquele? Lu, aquela cocada, nossa. É o vegetariano na baguete. Olha, delícia, incrível, Lu. Vou pedir lá depois pra provar. Lu, a sua comida aqui, ultimamente, é a mais elogiada de tudo que a gente recebe, viu? Vou te abrir isso aqui, viu? Com todo carinho, viu? Bom, é delicioso. Desculpa te cortar, bacana, volta lá. Parabéns. Ai, obrigada, gente. Não, pois é, o restaurante, a gente abriu o restaurante pouco antes, né, da pandemia e tal, tava tentando estruturar, refazer o marketing, essas coisas todas. Eu vim alinhando com o Kleber, né, de repente até fazer uma mudança de brand, enfim, fomos atropelados, né, como diz o Nando Viana, a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Então, assim, quando o empreendedor, muitas vezes, ele tem uma visão assim não posso sentar e chorar, não tenho tempo para isso. Então, você joga com as cartas que você tem na mesa. Isso acaba tornando a pessoa um pouco mais prática, né? E usando ali toda a criatividade para resolver os problemas que se apresentam. Quando veio o decreto,
eu não tive tempo para poder nem questionar, isso foi uma medida exagerada ou não. Eu tinha o que eu vou fazer com isso? Então, eu posso entregar delivery, vou me adaptar para o delivery. Agora, à medida que o isolamento foi se estendendo, que o decreto de fechamento foi se estendendo, e eu fui vendo as pessoas sem cuidado nenhum na rua, porque uma coisa é você estar na rua, mas você está de máscara, você está ali protegido e tal. Outra coisa, por exemplo, eu vejo meus vizinhos ali na quadra, muitas vezes fazendo judô, karatê. Eles põem o tatame no meio da quadra. Eu falo, gente, eu acho que isso não é, do ponto de vista mais saudável, você fazer essa prática nesse momento, ainda mais numa quadra, incentivando os outros moradores a fazer a mesma coisa, né? Então, eu fico vendo, quando eu vejo essa exposição, eu fico pensando que o meu sacrifício de estar com o restaurante fechado está sendo em vão. Porque o isolamento era justamente para diminuir, achatar a curva, era uma estratégia para achatar aquela curva, para não sobrecarregar o sistema de saúde, etc. e tal. Né? E quanto mais bem sucedido fosse isso nesse primeiro momento, mais fácil seria flexibilizar. Eu estava torcendo pela flexibilização, óbvio, mas assim, querendo com que esse momento realmente fosse efetivo, fosse útil para isso. Porque eu sabia que poderia se estender. E ainda há estudos de que pode ser que as medidas de isolamento sejam, depois mesmo da flexibilização, se houver uma nova onda de contaminação, é possível, isso já, todos os influenciadores de empreendedores já falam isso, é possível que haja um novo lockdown, onde você tem que se preparar para isso. Então, assim, tem amigo meu que está mudando o KNAI do empreendimento para poder abrir numa segunda onda de fechamento do comércio. Então, assim, a gente tem que sempre pensar adiante. Quando eu vejo a população não guardando esse isolamento, me dói nesse sentido, porque fica parecendo que o meu esforço está sendo igual. Agora, eu preciso sair, porque eu preciso fazer as compras, né, a gente usa itens frescos e tal, então eu estou sempre no supermercado. Eu vou de luva, vou no Bela Via, inclusive. Aí, publicar cruzada, né, de anunciantes. Vou sempre no Bela Via, que tem muita coisa fresca, eu gosto muito. Beijo, pessoal do Bela Via. Então, assim, eu sempre vou lá de máscara, eu vou de luva, né? Eu vejo que eu priorizo supermercados como o Bela Via, que estão sempre higienizando, né? Então, assim, é impossível você manter num espaço menor, como é o do Bela Via, a distância que seria necessária. Mas eu acho que se todo mundo, pelo menos, tivesse o carinho de colocar uma máscara, ia expor muito menos a outra pessoa, né? E a gente não vê, infelizmente, a gente não vê. E eu sou solidária ao supermercado, porque, assim, até então você não pode obrigar a pessoa. O governador foi muito feliz em trazer uma ferramenta que obriga. Agora, por exemplo, numa situação do restaurante, como é que eu vou fazer isso? Com certeza eu vou ter problema. Como é que a pessoa vai comer de máscara? Como é que eu vou guardar o distanciamento se as pessoas vão querer sentar na mesma mesa? Então, assim, tem uma série de pontos delicados, mas que também a gente tem que ver que não dá para você pensar só no seu empreendimento nesse momento, sabe? E eu acho que a tônica de quem vai sobreviver enquanto negócio a essa pandemia é justamente o empreendedor que tiver uma visão muito mais globalizada da situação, uma visão muito mais holística do que está acontecendo, porque você precisa também priorizar a saúde do seu cliente no primeiro momento, senão você não tem cliente depois, né? Então, você tem que ficar ali na corda bamba, pesando, e é muito difícil, é ser equilibrista, ser empreendedor nesse momento, se empreender já Nossa Senhora. Empreender com obstáculo, empreender nesse momento, você tem que ser um artista do Cirque du Soleil, porque tem sido difícil, é complicado. Ô Lu, vocês, o aluguel para vocês foi aliviado de alguma forma ou não? Ou nem se falou isso? A gente conseguiu negociar, sim, o do restaurante, né, que sofreu mais impacto. O da drogaria, Kleber, como eu continuei aberta, e é um contrato muito antigo, gosto muito do dono do imóvel, nunca tive problema, ele quase nem reajusta esse imóvel, então eu não precisei ainda. Né? Mas eu tenho certeza que seria uma coisa que ele flexibilizaria se fosse necessário. Agora, o restaurante, realmente, a renda do restaurante não foi suficiente para o aluguel, então eu tive que renegociar sim. Camila, e a escola, ela consegue ou tentou alguma coisa nessa questão de aluguel do imóvel?
Por enquanto ainda não conseguiu, parece, tá? Olha só. Nem do condomínio do shopping. Eu queria colocar também que essa semana saiu uma notícia nesse assunto que a gente está falando, que a OMS falou a respeito da Suécia, né? Que é um país que não fez o lockdown, e a OMS agora colocou também a Suécia como um modelo a ser seguido. Então, assim, é claro que quando a gente fala da questão da patrulha, eu estou falando da questão do extremismo, né? É óbvio, também sou totalmente a favor, a pessoa precisa andar de máscara na rua, onde eu vou hoje em dia eu levo álcool gel, e você precisa estar muito atento à questão de manter distância, de não entrar em lugares muito fechados, né? Ou se entrar, dar preferência, ver se esse lugar tem, né, volume de pessoas que está circulando lá dentro. Então, assim, quando a gente fala em flexibilização, o que eu entendo, né, que todo mundo vem falando na política é a flexibilização disso, da pessoa abrir com uma medida de regras e protocolos de higiene necessários para minimizar o risco, né? Porque zerar é impossível, até mesmo ficando em casa. Então, eu acredito muito nisso. E na questão, quando a gente fala da economia também, eu acredito que o ponto central de preocupação do governo, claro, além das empresas, sejam também, já falei isso aqui outra vez, os informais, que são aproximadamente 38 milhões de trabalhadores. E esses, eles não têm como fazer nada, porque eles estão proibidos de ir na rua ganhar o pão. Então, assim, esses, na verdade, é o primeiro grupo ali que sofre de uma maneira mais intensa a crise, né? Porque muita gente ali trabalha durante a semana para ter aquele dinheiro no resto da semana e comprar comida, enfim. Eles não têm caixa, né? Eles não têm poupança. Então, essas pessoas, na verdade, são as mais desassistidas, apesar de terem tido as medidas do governo aí para atender parte dessa população dentro do possível. Eu imagino que uma parte da preocupação ali do governo também é muito voltada para esse público, tá? Então, Ok. essas pessoas eu acho delicado. Ô, Camila, só para dar uma descontraída para a gente finalizar, a gente estava falando dessa questão do patrulhamento. Eu fui aqui rapidamente olhar aqui nos directs do DF Águas Claras e vi que eu estava sendo patrulhado. Vou passar aqui para vocês. E eu fui patrulhada hoje também. Eu vi essa. Eu fui patrulhado pelo seguinte, hoje botei aquela brincadeira que vocês comentaram, né, da gente fazer a brincadeira do casal e quem que é mais bagunceiro, legal. aí abaixa lá a cabeça e a gente tinha que tomar o milkshake da Stone, né, que eu tava fazendo uma publicidade da Stone naquele momento. E aí Mas tava lá fazendo... essa diga. brincadeira foi desvirtuada, me desculpe, porque a gente sabe que a Estônia tem os melhores sorvetes e a gente... Poxa, Que a Stone tem o quê? a brincadeira Desculpa, é para zoar o cara, não para o cara receber um prêmio. Cortou, como é que é? Que Claro. não escutei seu comentário, Zé, faz de novo. Desculpa, vocês desvirtuaram a brincadeira, porque a gente sabe a qualidade do sorvete da Estônia. Mesmo eu aqui de Minas sei disso. As crianças adoram, por exemplo. E a brincadeira é para sacanear a pessoa, não para ela ganhar um prêmio. Pois é, aqui a gente tá fazendo desse jeito. E aí, o que rolou? Acabei de receber um comentário aqui, é o seguinte, a pessoa colocou um monte de caras chorando assim pra mim, como se estivesse triste, colocou assim, você tá incentivando usar o mesmo canudo, porque eu tava tomando o mesmo canudo que a Lília. É o que eu falo. O patrulhamento Olha. vir é só você abrir a primeira brecha. Sou totalmente contra qualquer tipo de patrulhamento. Inclusive de Facebook, né? Você já viu, nossa, de novo você comentando do fulano. Exatamente, Facebook é meu, vou comentar de quem eu quiser. Hoje eu fui patrulhada de quê? Não, gente, olha, isso é uma coisa que me tira do sério, né? Então, deixa eu falar assim, existem dois tipos de problemas, os meus e os seus, mas tudo bem. A pessoa estava dentro de um carro, eu estava num local aberto com meu filho, assim, bem ermo, e tinha um coleguinha do meu filho. Aí o coleguinha do meu filho colocou a mão segundo o cara, numa árvore que ele plantou, mas parecia um galho seco, tá? Plantado no chão, assim, fincado. E aí o menino colocou a mão. Aí ele saiu de dentro do carro num escândalo. Tira a mão daí, tira a mão. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu filho, mas que chilique é esse? Porque era uma planta que ele plantou ali e que a natureza, que o cachorro dele estava enterrado ali. Eu falei, então você tá errado duas vezes. Né? Primeiro de plantar árvore na rua e segundo de enterrar seu cachorro aqui. Mas assim, é o chilique do ecologicamente correto, né? Falei, gente, a criança vai arrancar a flor das rosas, depois nasce outra. Pelo amor de Deus, eu fiquei chocada com o patrulhamento do cara. Olha, uma coisa assim, realmente a sociedade está doente. Eu fiquei assustada com o tamanho, assim, porque eu achei que a criança tava assim, não sei, arranhando o carro dele, entendeu? O tamanho, assim, do choque, assim, que ele deu.
ele fez um escândalo, assim, porque a criança estava arrancando um negócio da árvore. Falei, do galho, não era nem uma árvore, né? Tinha um galho seco ali. Falei, meu Deus do céu. Queridos, vamos ficando por aqui, porque nós esticamos demais esse papo hoje. A Camila, Zé Alberto e a Lu falam acabou? muito. Nossa Nós Senhora. estamos aqui, deixa eu ver. Tem 2 demais. horas que a gente está aqui, gente. Nossa, Pelo amor de Deus, verdade, esse Ela. programa é de 1 hora. Vocês Vai estão, olha marcando. só. Pronto, já gravou para 2 sábados. Já Isso, gravou para faz dar duas cortar. O problema é que perde a atualização. Exatamente. Vamos rezar para não acontecer nenhuma outra bomba essa semana, para não ficar muito Isso, vou desabastado, deixar. gente. Exatamente. Queridos, obrigado, viu? Zé Alberto, muito obrigado mais uma vez Valeu, pela eu que sua agradeço, participação, viu? Eu que Camila. agradeço. Um abraço. Obrigado, Luciana. Obrigado, Camila. Obrigado, Kleber. Valeu, Uma boa cara. noite, um bom domingo. Bom domingo. Camila, obrigado, Oi, gente, viu? Mais uma vez. obrigada, foi ótimo. Lu, venha mais vezes, muito bem-vinda aqui. Foi ótimo ter você aí acrescentando no nosso bate-papo, aí no nosso debate, foi uma delícia. Qualquer dia eu vou pedir comida lá no seu restaurante para experimentar essa salada aí. Pede pra você ver, Tá minha bom. filha. Um beijo, Tranquilo. pessoal. Zé, Boa quando noite. você vier, nós vamos te levar lá no ITS também pra você. Isso, pra era você... isso que eu ia propor. Assim que a gente acabar, passar essa fase, vamos fazer um encontro presencial no restaurante, por Vamos favor. lá. Vou recebê-los com muito carinho. Ah, obrigado. Lu, obrigado demais por você ter participado. Kleber, Você é agradeço muito especial muito. pra gente, viu? Obrigado mesmo. Que isso, agradeço demais, demais. Assim, adorei conversar com vocês. Foi assim um bálsamo, né? Depois de tanta notícia que a gente passou essa semana, poder ter a possibilidade de digerir, né? Que a gente tem só engolido notícia. Ter a possibilidade de digerir é muito bacana e eu adorei conversar com vocês de verdade. Muito obrigada pelo convite mesmo. Obrigado demais. Para você que ouviu a gente até agora, muito obrigado. Toda semana a gente está por aqui tentando levar para você aí os assuntos da semana e aí com alguns pontos de vista aqui. Às vezes a gente passa do ponto, às vezes não passa, enfim. Participe com a gente também, sempre manda aí as notícias pelo DF Águas Claras que a gente vai estar ligado aqui. Na semana que vem a gente volta. Valeu, pessoal. Tchau.